Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem tá falando é o Lucas. E eu já fiz uma vez aqui pro YouTube a história do Pelé. Lá eu conto um pouco mais sobre a carreira dele, os principais pontos. Então se você quiser assistir a história completa dele, eu vou deixar o link na descrição. Aqui eu vou explicar os 4 motivos pelos quais eu acho que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Lembrando que maior não é melhor. A opinião de melhor jogador do mundo eu acho que ela sempre vai existir. Para você pode ser o Pelé, para mim é o Pelé. Para uma pessoa pode ser o Cristiano Ronaldo, para outra o Messi. Agora, a questão do maior, eu vou dar minha opinião aqui de por que ele é o maior jogador de todos os tempos. E o primeiro ponto eu já coloco as Copas do Mundo. Esse é o ponto que todo mundo conhece dele. O Pelé é o único jogador da história a ter ganho 3 Copas do Mundo, 1958, 1962 e 1970. Isso é, sem dúvidas, um feito absurdo, porque ele ganhou 3 vezes a maior competição da história do futebol. Ele tem 12 gols na competição e durante muito tempo ele foi o artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo até ser superado pelo Ronaldo. Então assim, eu acho que nesse ponto todo mundo concorda que ele é o maior jogador de Copas do Mundo, que é a competição mais importante do futebol. Em segundo lugar, a artilharia. O Pelé, de acordo com as contas do Santos, ele tem 1.283 gols em 1.375 jogos. Isso é um número absurdo, mas esses não são os números oficiais. Apesar de ele ter marcado todos esses gols, muitos foram marcados em jogos amistosos, de excursões, então oficialmente ele tem 767 gols em 830 jogos. Ainda assim continua sendo uma média de quase um gol por jogo, que é muito, muito alto. Isso coloca ele como um dos maiores artilheiros do futebol mundial, foi esperado recentemente pelo Cristiano Ronaldo, em breve vai ser esperado pelo Messi, eu acredito. Só que a gente tem que pensar também que esses jogadores em questão têm quase 20 anos de carreira. O Pelé ele teve bem menos, porque na época o jogo era muito mais difícil, o jogo era muito mais duro e os jogadores não tinham o mesmo preparo físico de hoje. E esse era outro ponto que colocava o Pelé muito à frente do tempo dele. Ele foi um jogador extremamente profissional, ele sempre se cuidou, sempre cuidou da saúde e ele foi um exemplo para muita gente que veio depois. Em terceiro lugar, o reconhecimento. Acho que o reconhecimento eu não preciso nem falar tanto, até hoje existem comparações com ele. Quando um jogador é tido como uma futura promessa ou é um dos melhores jogadores do mundo, a gente sempre olha e fala, será que ele é o maior da história? Como no caso de Messi, Cristiano Ronaldo, será que ele é o maior da história? E a gente sempre acaba olhando para o Pelé. O Pelé é o ponto de referência do futebol. O mundo inteiro conhece ele. Se você for em qualquer lugar do planeta e falar o nome Pelé, Brasil, as pessoas vão reconhecer, as pessoas sabem quem é. Afinal de contas, o futebol é o esporte mais popular do mundo e o Pelé conseguiu ser o rei desse esporte. Que aí eu já acabo entrando no quarto ponto, que é a importância histórica. Como eu disse, o Pelé ele foi um ponto de ruptura praticamente do futebol. Existe um pré-Pelé e um pós-Pelé. Ele foi um jogador extremamente profissional, um jogador que sabia cabecear, chutar com as duas pernas, tinha um preparo físico muito, muito acima da média. E isso fez com que os jogadores de futebol antes dele fossem um e depois dele fossem outros completamente diferentes. Existia um futebol antigo antes dele e depois dele isso mudou. O futebol ficou cada vez menos amador e ele foi o principal ponto de mudança. Ele soube cuidar muito bem da carreira dele, sempre soube quais seriam os melhores passos que ele tinha que dar no futebol. E por causa desse talento e por causa desse reconhecimento, ele acabou fazendo muitas excursões. O Pelé jogou contra os mais diversos times da Europa, ele foi responsável por parar uma guerra. Você tem noção da importância disso? Existem 2 tropas gigantescas brigando e pararam por causa dele, para assistir o futebol dele. O mundo queria ver o Pelé jogar. Eu acredito que nenhum jogador mais seja capaz de fazer algo assim. Não vou nem entrar nos méritos dos títulos, do fato dele ter revolucionado o Santos, ele ser o principal responsável pela seleção brasileira ser o que é hoje. Aqui eu só estava realmente debatendo por que eu acho que ele é o maior jogador de todos os tempos. A importância dele é algo que nunca vai ser igualado. E isso acaba sendo um motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais alguma coisa a adicionar, por favor, comenta aqui embaixo. Eu queria muito ouvir sua opinião. Deixa o like se você gostou, porque vai me ajudar muito na divulgação do canal. Muito obrigado pela sua audiência e tchau.